Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos abrir mais uma live aqui, hoje que é dia 14 de fevereiro, então sobrou um horário aqui à tarde e a gente vai abrir uma live com mais um especialista e dessa vez a gente vai convidar a nutricionista, a Valéria, que vai falar um pouquinho para nós sobre um tema bem importante e que gera muita dúvida, pelo menos nas pessoas que me acompanham aqui. E já me perguntaram centenas de vezes. E dessa vez a gente vai com a Valéria aqui, que é nutricionista, ela vai explicar diretamente, de uma maneira simples e objetiva, sobre o Whey Protein. Então, eu vou autorizar aqui. Esse conteúdo vai ficar depois disponível no YouTube, para que as pessoas então possam, de uma vez por todas, entender toda essa relação que tem com o Whey Protein. E a Valéria vai então nos contar um pouquinho. Vamos ver aqui. Vou autorizar a entrar com a gente. E vamos então aguardar aqui. Assim que ela acessar. Olá, Valéria, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Bem, você está me escutando bem? Estou escutando, e você? Bem, super bem. Então tá bom. Então, Valéria. Obrigada aí pelo convite. Poxa, bom você estar junto. eu fico lisonjeado de você também poder ter esse espaço na agenda aqui para a gente, de uma vez por todas, né, desmistificar a ideia do Whey Protein, né? Então, Legal. Eu queria que rapidamente tu se apresentasse para nós e aí eu já vou te trazer algumas perguntas aqui e você me ajuda também, né? Legal, perfeito. Meu nome é Valéria, sou nutricionista, trabalho bastante na área esportiva e emagrecimento. Eu estou aqui no interior de São Paulo, em Itu, onde eu tenho um consultório e uma clínica, e também sou nutricionista do clube de futebol da cidade, que é o Ituano. Então, eu trabalho bastante com suplementação, indico bastante whey. Ótimo. Estamos aí. Eu noto assim, Valéria, que as pessoas ainda, apesar do Whey Protein ser um produto muito popular ainda nas lojas de suplementos, inclusive em farmácias e supermercados, a gente vê a venda irrestrita desse produto, mas as pessoas ainda têm muita dúvida acerca do uso do produto. Eu queria então que você explicasse, porque às vezes vou te fazer uma pergunta bem direta que as pessoas perguntam para mim. Darlan, quando eu não treino, posso tomar whey? Outra pergunta muito comum. Darlan, quando eu tenho que tomar whey? Darlan, por que eu deveria tomar whey? Qual o tipo de whey? Cheguei na loja, tinha 3 tipos. Hidrolisado, concentrado e isolado. Qual eu uso? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho acerca disso, do que é o whey, sabe? Eu queria que você, de uma maneira bem simples, para que as pessoas que realmente vão nos supermercados comprar, possam ter essa noção de qual é o tipo de whey e falar sobre tudo que envolve whey. Legal. Bom, eu vou falando, qualquer coisa você vai me interrompendo, perguntando, tá? Foram muitas perguntas, não vou lembrar a sequência, mas enfim. O Whey Protein é proteína isolada do soro do leite, tá? Ela serve para complementar, não só para usar pós-treino, mas para complementar o que a gente precisa de proteína ao longo dos nossos dias, né? Às vezes não consegue bater numa refeição, dá para colocar o Whey Protein no lanchinho da tarde, no lanche da manhã. Todo mundo precisa de bater as quantidades proteicas. Eu estou tentando falar de uma maneira bem simples, que nem você me pediu, tá? Então, a gente precisa de proteína ao longo do nosso dia. O Whey Protein virou um queridinho das academias porque ele tem um efeito anabólico, tá? E ele serve para recuperar a fibra muscular depois que a gente treina, tá bom? Então, treinou, geralmente a gente vê lá na academia o pessoal já com Whey Protein, tem que tomar Whey. Então, na realidade, ele é importante, sim, como toda proteína, tá? Mas é também independente do treino, que ele pode entrar em outros horários, tá? Então, por exemplo, para quem treina, sei lá, 11 da manhã, vai almoçar meio-dia, 1h, não precisa tomar whey, mas a gente pode colocar o whey no lanchinho da tarde. Um whey como a ceia, antes de dormir. Então, ele pode estar entrando em outros horários do nosso dia, tá? Aí, nesse contexto que você me falou do whey, tem 3 tipos de whey. Então, tem o whey... Segura. Tá, seguro. Segura. Deixa eu tentar resumir aqui, então, para o público que tá assistindo a gente, que muitas vezes é público leigo, público que está iniciando com treinamento e não tem muita, digamos que muito conhecimento, e muita prática. Então, vamos lá. Para começar, então, o whey, ele provém do leite, é isso? Então, ele é uma proteína do soro do leite, ele provém do leite, isso? Isso, perfeito. Isso mesmo. Ótimo.
Segundo ponto que você falou, a gente tem que ter ao longo do dia, me corrija se eu estiver errado, ao longo do dia a gente tem que ter sempre uma oferta de proteínas, você usou o termo bater. Então, em todas as refeições, preferencialmente que a gente tenha proteína, por exemplo, no café da manhã, no lanche da manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. É importante sempre ter proteína, correto? Perfeito. Inclusive, os estudos Ótimo. têm mostrado pra gente que não é importante você tomar o whey logo após o treino. Só. É importante a gente fracionar essa proteína ao longo do dia todo. Então, no café, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Ótimo. Então, a gente precisa de fontes de proteínas, assim como fontes de carboidratos. Para quem não sabe o que são fontes de proteína, né, Valéria? Me corrija se eu estiver errado. Ovos, peixes, carnes, o que mais? Iogurte, iogurte, queijo. Iogurtes, Eu sempre falo queijos. E o... um jeito fácil de lembrar o que é proteína. Tudo que vem do animal. Então, tudo que vem do animal Ótimo. tem bastante proteína, é fonte proteica. Aí nós temos as proteínas vegetais também, que é o grupo do feijão. Ervilha, grão de bico, lentilha, Leguminosas. soja, que são proteínas vegetais também. Ou seja, tem uma fonte muito grande. Mas a gente, como a gente se atentou mais ao whey, por exemplo, o que a gente estava falando então? Que a gente precisa de proteínas ao longo do dia. Tanto que você falou um ponto importante, tanto para você ganhar massa muscular, pessoas idosas principalmente, né, para recuperar aquela massa muscular que a gente vai perdendo ao longo da vida, quanto para reestruturar o corpo frente aos treinos, frente às demandas que a gente tem, correto? Exatamente. Ele ajuda muito na recuperação, isso mesmo. Perfeito. Ótimo. Então, vamos dizer, a pessoa treinou, ela precisa, muitas pessoas treinam, Valéria, até para trazer um dado para você, muitas pessoas treinam e acabam comendo somente uma fonte de fruta, um bolo, e aí acaba então faltando a proteína. Então, o whey viria então para complementar essa refeição, para fechar esse, digamos que, esse ciclo de carboidratos e proteína. Então, ele casaria bem com uma fruta, com esse tipo de alimento, assim. Com certeza. Muito bem colocado também. Tá? Mas como a proteína ela é importante, o carboidrato também. Então, geralmente, a gente bater o whey com uma fruta, ele vai ter um pouquinho do carboidrato ali, dependendo da modalidade, de quem treina, do atleta, ou não, eu até coloco junto com aveia, eu sempre complemento, dependendo do horário, com carboidrato. Então, pode sim, para bater o whey com fruta. No lanche da tarde, pode bater o whey com uma fruta, fazer uma vitamina. Pode Também é tomar bem puro também, muitas interessante. pessoas tomam ele puro, né? Pode tomar puro Sim, também? pode sim. Ótimo. O que acontece? As pessoas me perguntaram, eu posso tomar com leite? E aí essa eu vou deixar para ti. Pode tomar com leite? Pode. Pode tomar com leite, sim. Até mais gostoso. Um pouco mais de proteína, Ótimo. inclusive. Tá? Então, vamos imaginar. As pessoas já me perguntaram assim, Darlan, eu posso jantar e tomar whey? Eu janto e tomo whey? Acredito que não, né, Valéria? Porque daí vai misturar, porque você já tem um jantar que tem proteína, Vai perfeito? ficar muita proteína e a gente só absorve X quantidade de proteína, tipo 20 gramas por refeição, mais ou menos. Então, se eu comer Sim. meu frango, minha carne no jantar e depois tomar proteína, vai ser muita proteína, eu não vou absorver tudo. Tá? Então, é interessante jantar, dar um tempinho e pode usar na ceia, por exemplo. Aí eu acho uma estratégia legal. Porque pelo menos dá tempo para o Ótimo. corpo absorver. A ceia, para quem não sabe, então, né, Valéria, depois que você janta, você vai olhar um pouquinho de TV, mexer no celular, falar com os filhos, aí demora cerca de o quê? 1, 2 horas, aí depois faz essa refeição extra, digamos assim, essa ceia antes de dormir, é isso? Antes de dormir, perfeito. É isso mesmo, é a última refeição do dia. Ótimo. Ótimo. Daí depois disso aí vai dormir, né? É, com a barriga cheia, porque ela sacia bastante, né? Com aquela sensação boa. Ótimo. Então, bom, então a gente já conseguiu desbravar aqui de onde ela provém, qual é as formas que você vai colocar isso na sua refeição. E agora você falou uma coisa das quantidades. É importante lembrar também, você me corrija se eu estiver errado, que geralmente dentro do whey, eu até peguei um modelo aqui, ele vem um scoop, que seria um copinho, né? Que vem dentro, as pessoas me dão, quantos copinhos eu tomo? Não é um copinho. Isso. Então é esse medidor aqui, né, Valéria? Esse medidor aqui, geralmente ele vem dentro do pote, né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Geralmente um potinho desse é suficiente. Então, como tem várias proteínas no mercado, é importante a gente sempre ler o rótulo, porque às vezes está lá, 2 dosadores tem 30 gramas de proteína, ou um dosador tem 30 gramas de proteína. Então, depende da pureza da proteína, que a gente vai até começar a falar, né? O nosso próximo assunto, que é as hidrolisadas, as isoladas, as concentradas.
Então, quanto mais pura ela é, mais proteína ela tem. Então, mais fácil a gente alcançar aí no medidor a quantidade certa. Você pega uma proteína. Ótimo. Só um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo, Valéria, ó, esse dosador, que é o Scoop, como pode falar, mas as pessoas falam copinho de whey, ele tem 30 gramas. Então, significa que aqui tem 30 gramas de pó. E nesse aqui que eu peguei, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui está dizendo que ele tem 23 de proteína. Ou seja, se eu encher isso aqui, ele tem 23. Um só, então, é suficiente? É suficiente. Excelente. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, aqui, 30 gramas de pó, 23 de proteína. E o resto? O que sobra do resto, geralmente, Valéria? Então, sempre tem que ler os ingredientes, o rótulo, porque assim, tem proteína que não é pura. Esses dias mesmo, um paciente meu comprou uma proteína errada, que ele viu na internet estava mais barato. Tinha 25 gramas de carboidrato e só 17 de proteína, em 2 scoops. Então, para você ver, comprou sem saber, quando trouxe, não vai dar para usar. Então, a gente tem que ficar atento na composição. Essa aqui eu peguei uma... Eu acredito que é uma de boa qualidade. Eu vou ler e você me ajuda, ó, até para o público entender. Então, tem 30 gramas aqui. Ele diz que ele tem 23 de proteína. Ele diz que ele tem apenas 4 gramas de carboidrato. E 1,5 grama de gorduras totais e 70 miligramas de sódio. Ou seja, 23 de proteína e 4 de carboidrato. É um whey de qualidade? É um whey de qualidade, com certeza. Tá? Aí entra, às vezes, uma outra mistura de proteína. Não sei também, por isso que tem que ler os ingredientes. Às vezes entra algum adoçante, também entra na composição, por isso que sobra um pouquinho de carboidrato, mas é um excelente whey. Tá? Ótimo. Bom, sim. Por a questão do sódio, já me perguntaram, Darlan, mais sódio ou menos sódio? De maneira geral, esse aqui tem 70 miligramas. É uma dosagem baixa, média ou uma média alta? Não, é uma dosagem comum. Uma dosagem boa. Comum. Tá? Comum, 70 miligramas. Não é alta, não. Ótimo. Tá bom? Uma outra coisa que já me perguntaram sobre onde diz aminograma, que aparece uma coisa chamada aminograma. Aminograma, o que é aminograma? Assim, para as pessoas lerem assim, puxa, mas isso aqui parece nome de banda de rock. Valina, isoleucina, glicina, as pessoas não entendem. Eu vou te falar sinceramente que eu até sei, mas eu queria que você explicasse, porque você já me falasse, assim, isso aqui parece uma banda de rock, a banda Valina. Então, o whey protein, eles precisam alcançar as quantidades de aminoácidos essenciais, tá? Então, geralmente, num whey protein de qualidade como esse aí, é para ter todos os aminoácidos que compõem uma proteína. Tá Ótimo. bom? Uma proteína é formada por várias moléculas de aminoácidos. Isso mesmo. E esses aqui são os nomes de cada uma delas, então. De cada um deles, exatamente. Que é, de fato, uma banda. Então não é banda de rock. Os produtores e tudo mais aí, que é bastante, né? Tá todo mundo aqui, não é banda de rock. Não. E cada um deles tem uma função. Função de recuperar, uma função até de dar um aporte energético antes e depois do treino. Imunológico. Recuperar, imunológico, exatamente. E, detalhe, um whey de qualidade, ele já tem todos os aminoácidos que compõem inclusive os BCAAs, já tem a glutamina, ou seja, é um alimento bem completo. Tá? Então, já tentando trazer o outro assunto que a gente vai falar em outro momento. Em outro momento, se a gente tentar antecipar rapidamente, se você compra um whey de alta qualidade, você já tem a glutamina e o próprio BCA incluído, é isso? Exatamente. Já dentro Olha desse whey, sim. Olha que bacana isso. Valéria, agora eu queria que você... Eu peguei aqui, por exemplo, esse aqui é um Hydro Whey. Ó, então vou mostrar. É Hydro Whey. Independente da marca, mas é um Hydro Whey. Explica para nós a diferença de hidro, porque as pessoas pensam, esse aqui tem água. Hidro para isolado e para concentrado. Pô, o que é o concentrado? As pessoas me perguntaram, não, o concentrado é o mais forte. Esse aqui tem água. Me explica, Valéria. Vamos desbravar isso de uma vez por todas. Vamos lá. Então, existem 3 tipos de whey protein, que é o hidrolisado. Bem devagar. Tá. Vamos lá. Vou tentar. O whey hidrolisado, ele passa por um processo de hidrólise. Então, a proteína dele é quebrada. Então, na realidade, ele não é nem um aminoácido, ele já é peptídeo. Então, para uma pessoa que tem problema de absorção, algum problema intestinal, sente um desconforto de digestão, o whey hidrolisado é uma ótima opção. Porque a absorção dele... Ou seja, ele vem mais mastigadinho. Isso, ele é todo quebradinho.
Ele passou por esse processo de hidrólise. Então, ele não é mais uma proteína, ele é um peptídeo. Então, a absorção dele é rápida. Então, para quem tem problemas aí de digestão, ele é mais indicado, tá? Aí depois tem o whey isolado. O whey isolado, geralmente, ele é muito puro, porque ele é isolado de carboidrato, ele é isolado de lactose, de outras proteínas. Então, ele é um whey Então muito eles isolam puro. eles isolam ele e deixam ele mais separadinho, então. Exatamente, é uma proteína bem isolada mesmo. Então, a pureza dela é maior. Então, por exemplo, você pegar um paciente acamado, não é o nosso caso, né, no nosso público, mas, por exemplo, paciente que saiu do hospital, até um paciente que está com câncer, é mais indicado uma proteína isolada, tá? Ou até um atleta em exaustão, que treina muito, não tem muito tempo para descanso, é também uma Tipo o ótima Darlan da opção. vida, cheio de medalha, não para de treinar. É isso, olha, no fundo. Muito bom. E tem o whey concentrado. O whey concentrado, ele é o whey mais bruto que a gente fala, tá? Mas Virou, simples. exatamente, mais simples. A proteína de soro do leite virou e é ela. Então, ela não passou pela hidrólise, não foi isolada, mas é um whey protein muito bom também. Todos os três têm suas indicações. Então, por exemplo, uma pessoa que treina e não vai ter tempo de comer, toma um concentrado, que às vezes até tem um pouquinho de carboidrato, isso ajuda, tá na hora da absorção. E é isso. Então, todos Ótimo. Então, se a são gente. bons, mas depende da sua Todos. indicação. Ótimo. Então, se a gente parar para pensar, se a pessoa vai no supermercado, ou até às vezes nos pergunta na academia, no treino, qual é o melhor whey, não existe certo nem errado, como tênis de corrida, eu costumo dizer. Me corrija se eu estiver errado. Não existe o melhor tênis de corrida, e sim aquele que você mais de acordo com a sua demanda. Mas você explicou uma coisa muito legal. Por exemplo, você falou uma coisa que o whey concentrado, ele é um whey talvez de entrada. Para quem está começando, o whey concentrado talvez vai para a pessoa se habituar a esse tipo de whey, correto? Exatamente. Não, mas depende, tem pessoas que, por exemplo, você não tem um processo, um problema de digestão, você pode continuar com ele. Tá? Porque Ótimo. também existe uma coisa que chama custo-benefício, né? O whey hidrolisado ele é um pouco mais caro. Então, se a pessoa não tem problema nenhum, dá pra gente usar, manter o concentrado sem problema nenhum. Ótimo. Você falou um dado importante aqui. As pessoas perguntam qual é os preços. Então, se parar para pensar, o hidrolisado, como ele passou por mais processos de filtragem, passou por uma hidrólise, então ele seria mais caro, é isso? Isso mesmo. Tá? Então, o O whey isolado, concentrado, ele é um o isolado intermediário. mais ou menos, isso, intermediário, e o concentrado, Isso. então, geralmente mais em conta, né? O mais em conta, o custo-benefício dele é melhor. Ótimo. Então, se a grana está curta, pode pensar nessa estratégia Tá. aí, não precisa de hidrolisado. Exatamente. Então, tudo depende para quem, né? O momento. Claro, uma nutricionista consegue avaliar isso de uma maneira muito, muito rápida e eficiente, né? Sim, Uma exatamente. outra coisa que eu ia perguntar para você, já perguntaram sobre sabores. Olha, se eu tomar whey de maracujá, eu vou ficar calmo. Se eu tomar de chocolate, eu vou ficar acelerado. Isso tem alguma coisa que... Ou não, ou só sabor mesmo? Não, não, é só o sabor mesmo. Não tem Ótimo. relação. Algumas pessoas me perguntaram assim, Darlan, eu posso misturar whey direto em pó e tomar ele como se fosse um pó? Pode? Ou tem que misturar em alguma coisa? Não é porque. Como uma Não é que farinha, tem, tomar assim né? direto. Eu acho que não vai conseguir. Né? Tem que dar uma Tem misturadinha. maluco para tudo, hein, Valéria? Mas No ramo esportivo tem. tem, né? Pra poder pode, mas mal não sei se vai conseguir. Mas ele é amassado na banana, fica gostoso. Dependendo da fruta, dá pra fazer assim. E também o whey dá pra entrar em algumas preparações. Dá pra fazer, sei lá, um bolinho, colocar whey, que aí aumenta o aporte proteico desse bolo. Então tem algumas receitas também, umas panquequinhas, dá pra fazer panqueca de whey. Eu acho que até aqui no meu Facebook tem até sorvete de whey, que eu já postei. Olha que Então bacana ele isso. entra em alguns preparos também de algumas receitas. Então, a receita fit com whey. Uma outra coisa que eu ia te perguntar também, Valéria, já ouvi falar, você me confirma aqui, que ele tem um ponto de fusão. O que seria o ponto de fusão? Ou seja, se eu esquentar demais esse whey ou se eu esfriar demais esse whey, ele vai perder um pouco da capacidade dele de me gerar todos esses benefícios. É como uma carne de churrasco. Se eu pegar uma churrasco e queimar ela não vai ser tão saborosa e nem tão, digamos que,
energeticamente boa para o meu corpo, falando na linguagem bem popular. O whey também acontece isso? Assim, na realidade, dependendo do whey, da pureza dele, enfim, ele tem alguns componentes bioativos. Quando a gente fala de componentes bioativos, eles são termosensíveis, eles oxidam com luz, com calor. Então, se esquentar, de fato, esses componentes, eles vão ser perdidos, tá? É como se fosse a vitamina da laranja. Se a gente aquecer a laranja, a vitamina C vai evaporar. Falando Entendi. de maneira mais simples, tá? Mas a proteína do whey, não. A proteína, ela fica intacta, porque ela é uma proteína, tá? Ela não desnatura, como a gente fala, ela não desmancha, não desaparece. Então, ele pode entrar, sim, como preparo de um bolo, pode aquecer, que a proteína não vai perder. Tá bom? Ótimo, ela perde alguns componentes, mas a proteína, por si só, ela se mantém. Exatamente, não tem como, porque a proteína não desnatura com calor. Ótimo. É legal isso porque realmente as pessoas têm feito receitas fit e em vez de utilizar adoçante, alguma coisa, pode utilizar o whey, então, como além de aumentar o aporte de proteínas, que a gente sabe que a gente falou que é bom, ele dá um sabor ainda. É isso que você também quer dizer? Também. E também ajuda, né, a bater as nossas necessidades proteicas do dia. Então, à tarde, eu precisava tomar, sei lá, de lanchinho da tarde, um iogurte, pode comer um bolinho de whey. Ótimo. Que ali vai ter a quantidade de proteína que precisa. Outra coisa que o pessoal também pergunta na diferença de whey. Valéria, eu posso, por exemplo, comprar mais whey e guardar? Compro menos whey? O que você sugere? Que ele compre um pote de 2 quilos e guarde? Ou que ele vá testando sabores, coloque menos quantidade por causa de uma validade? O que você indicaria para ele? Então, aí depende também do fluxo, né, de cada pessoa. Tem gente que treina 3 vezes na semana, tem gente que treina todos os dias, né? Mas quando o paciente chega para mim e nunca tomou whey, inclusive eu oriento a comprar sachê e ir experimentando os sabores, né? Porque tem gente que de fato não se adapta com um sabor ou com outro. Então eu sempre peço para comprar os sachêzinhos, se eu tiver amostra no consultório eu dou, geralmente eu tenho. E eles experimentam e compram em cima disso. Ótimo. O pessoal sempre pergunta, você falou assim sobre até o termo paciente, uma coisa que o pessoal pergunta, eu tomo whey só quando eu não treino ou eu posso tomar todos os dias, por exemplo, nas refeições que você falou, meu café da manhã é com fruta e whey, hoje eu não vou treinar, hoje é meu dia que eu tô de folga, não tenho treino. Faz sentido isso? Então pode tomar todos os dias, sem problema nenhum, treinando ou não treinando? Pode, contanto que entre naquela continha das necessidades proteicas diárias. Aí pode, tá? Mas a gente já bateu o número a quantidade de proteína, não teria por que tomar. Né? Então, por exemplo, você toma um café da manhã que tem ovos, que tem queijo, leite, enfim. Aí não precisa. Mas se é aquele dia que aquela pessoa que acorda correndo, vai fazer, não tem tempo para fazer uma refeição, bate um whey com uma fruta e vai embora. Aí dá pra porque a grande assim. maioria do público, apesar de parecer assim, a grande maioria do público, sabe o que eles comem de café da manhã? Eles tomam um café preto com pão. Então, nesse caso, não tem proteína quase. Então, nesse caso, seria necessário. A grande maioria dos brasileiros, inclusive, fazem isso, né? Às vezes a gente está no meio esportivo, às vezes a gente está no meio clínico, e a gente não vê que é realidade. Você vai perguntar para o seu vizinho do lado, você vai ver que ele faz isso. Ele toma um café preto e um pedaço de pão, às vezes coloca margarina, manteiga. Então, nesse caso, treinando ou não, ele tem que comer o whey, é isso? Com certeza ajudaria no aporte proteico dele. Com certeza. Ótimo, ótimo. Porque a grande maioria das pessoas fazem isso, Valéria. É incrível. A gente, como está no ramo esportivo, a gente vê que as pessoas até utilizam fontes de proteína como ovos. Mas a grande maioria, se você perguntar até pro garçom que está servindo o almoço para você, o que você come no café da manhã? Ele vai dizer, eu como um pão e um café preto, tá bom. É incrível. Eu já fiz esse teste. Perguntei para as pessoas aleatórias. Por exemplo, o cara do Uber, eu perguntei para ele e ele falou, eu tomo um café preto e um pedaço de pão, ou como uma bolacha e um café preto. Não é do ramo esportivo, então ele poderia. Com certeza. Ótimo. Um outro ponto também que é muito comum as pessoas perguntarem, mas pode falar, se você tem alguma coisa, pode complementar. Inclusive a indústria, ela já está colocando proteína em alguns, você pode ver alguns alimentos, né? Você pode ver que no supermercado hoje em dia você vai ver iogurte, tem um monte de iogurte proteinado, leite com mais proteína, né? Só para fazer uma ressalva aí. Isso, a importância, para ver a importância que tem a proteína, como você falou, na reestruturação do ganho de massa muscular, né?
Exatamente. Um outro ponto que as pessoas me perguntam muito, que é engraçado, né? Isso é uma coisa que eu, sempre quando a pessoa me pergunta, eu vou e dou um sorriso. Que é, Darlan, o whey engorda? E aí eu, puxa, ele toma refrigerante, ele come batata, ele come sim, ele come tudo que é isso e ele acha que não engorda. Aí quando entra o whey, o medo é, Darlan, o whey engorda? Valéria, me ajuda. O whey não engorda. Ótima pergunta. Né? O que engorda, gente, é a gente comer. Na realidade, o que engorda é comer mais do que gasta, tá? Mas o whey é um alimento de altíssimo valor biológico, enfim, não tem por que o whey engordar. Só tomar mais do que você é o deveria. balanço. É o Só balanço você tomar energético mais. que vai definir o peso, né? Não é tomar uma dose de whey que vai deixar você gordo, né? Nem comer um pedaço de pizza que vai deixar você gordo. Né? Muito pelo contrário. A deficiência de proteína incha a célula, né? Ela aumenta a pressão hidrostática dentro da célula e faz você inchar. Então, se você arruma o aporte proteico, você até dá uma desinchada. Como um todo, né? Ao longo do dia todo. Claro. Inclusive, a gente tem aqui a participação de alguns colegas, alguns amigos que estão acompanhando aqui. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que depois a gente vai baixar esse vídeo aqui e vai colocar no YouTube, para que as pessoas possam, de uma vez por todas, né, resolver essa causa com o whey, que faz anos que a gente tenta aqui nesse canal de comunicação, tanto presencial quanto por meio da internet, trazer a informação e não a fake news. Porque o que me incomoda hoje, Valéria, é que as pessoas estão buscando em pessoas... sem o conhecimento técnico, científico, buscando a solução dos problemas e não é lá. Então, eu vejo que a gente tem uma obrigação como profissional de trazer esse conteúdo e não reclamar das fontes inseguras que eles estão buscando. Se a gente tem conhecimento, a gente tem que pegar e jogar isso aqui na rede e mostrar para as pessoas. E por isso que eu te convidei para justamente a gente falar sobre o whey. Eu quero que a gente traga outros assuntos depois, você também pode me convidar para outros assuntos, para a gente realmente tomar conta desse mercado e mostrar que isso não se brinca, é a saúde das pessoas que está em jogo. Então, quando eu falo sobre o assunto do whey protein, eu vejo idosos com pouca massa muscular, eu vejo pessoas com uma dieta inadequada sem proteínas, eu vejo atletas amadores, atletas esportistas de finais de semana, correndo 5, 10, 15 quilômetros, pedalando 30 quilômetros e comendo um pedacinho de paçoquinha ou comendo um pedaço de maçã. E tá bom, e eu vejo que isso, pelo que eu sei, você pode me ajudar, não reestrutura ele de volta. Ou seja, ele está gastando proteína boa, gastando músculo e não está repondo como deveria, né? Exatamente, falou tudo. E Darlan, vou falar uma coisa que você me perguntou. Eu vou fazer a pergunta e vou responder. Pode tomar proteína, pode substituir uma refeição por proteína? Isso eu já não acho legal. Tá? Porque grandes refeições precisam de todos os grupos alimentares. Então, precisa de salada, precisa de legumes, precisa de carboidrato, porque são fontes de fibras, tá? Então, o corpo precisa de tudo. Então, o whey protein, ele é excelente para entrar quando ele tem necessidade de entrar, tá? Então, foi o que eu falei. Muitas vezes eu nem coloco pós ou pré-treino. Eu coloco em lanche só para complementar o que precisa, tá? Agora, grandes refeições eu não acho legal. Ressalva vezes, uma vez na vida eu tô na morte, tô no trânsito, sei lá, aconteceu uma coisa, tô fazendo compras lá em São Paulo, não consigo. Aí dá pra levar essa taxazinha de whey e tomar. Ótimo. Mas no dia a dia não é legal, tá? Ótimo. Você falou um dado bem importante. Eu tinha um cliente atrás, até um relato de caso aqui. Eu tinha um cliente que ele falava assim, Darlan, eu tô com grande dificuldade de almoçar. E a gente sabe, como você falou, né? A gente tem 25 gramas de fibra por dia que a gente precisa, me corrija se eu estiver errado, através das fontes de saladas, enfim, de uma refeição com massa, arroz, feijão, carnes. Então, uma refeição completa, ela atinge tudo isso. E ele falou assim, eu não consigo sair de uma reunião, estou numa reunião de uma grande construtora, é negócio de milhões na mesa e eu não consigo sair. E aí eu falei assim, bom, vamos ver o que a gente consegue. Ele, a minha Nutri, por WhatsApp mesmo, ela falou assim, toma uma dose de whey, não sai dessa reunião, não perde a reunião, e afinal, toma uma dose de whey e resolve. Porque ele estava fazendo o quê? Ele estava pedindo uma teleentrega de cachorro-quente a fazer alguns dias, comendo um lanche, ou cachorro-quente, ou misto quente, para continuar naquela mesa de reunião. Então, neste caso, se é para comer um lanche que a gente sabe que tem um valor nutricional muito baixo, então o whey protein entraria nesse, digamos que esse pneu furado, esse step ali para
corrigir essa falha da refeição? Com certeza, nessa situação sim. Inclusive, como ele é uma proteína, ele sacia muito. Então ele vai sentir muito menos fome do que ficar comendo lanche, por exemplo, por aí. Tá? E além disso, ele não vai Nessa estar situação, recebendo toda aquela carga de que a gente chama gordura. de conservante, acidulante. Exatamente. Essas gorduras ruins, né? Essas misturas, excesso de sódio que tem, enfim. Com Gordura certeza. trans, tudo isso que a gente sabe que não é nem um pouco saudável, né? Bom, Valéria, eu acredito que a gente conseguiu aqui formatar de uma maneira bem rápida e sucinta sobre o Whey Protein. Então, elucidamos que o Whey Protein, a princípio, todas as pessoas podem tomar, salvo exceções aí, né? Quem não poderia tomar de maneira nenhuma? Depende da patologia, mas um renal crônico, por exemplo, já não é nada indicado. O que é o renal crônico? Explica lá para a dona Maria que está assistindo a gente. Uma pessoa que tem alguma doença no rim, por exemplo. Ótimo. Tá? Então, essa pessoa que tem problema no rim, doença no rim, já não é tão indicado assim, então. Não é indicado porque a gente não consegue filtrar via rim toda essa proteína. Ótimo, ótimo. Então, de certo modo, tirando essas pessoas, basicamente, quase todas as pessoas podem tomar e deveriam tomar justamente por aqueles aspectos que a gente falou, então, né? Com certeza. Deveria sim, principalmente as pessoas que têm baixo consumo proteico, que não conseguem comer fontes de proteína ao longo do dia. É bem fácil de levar, é bem rápido de preparar. E, enfim, dá para fazer sim. Dá para fazer uso. As pessoas às vezes têm vergonha. Ah, eu vou tomar o meu whey depois do treino, lá depois da corrida, depois do pedal, depois da musculação, vocês vão rir de mim. Mas você pode deixar no carro lá, né, enquanto tá dirigindo e toma. Não precisa tomar exatamente na mesma hora como você falou, né? Não, inclusive os estudos mostram que você pode tomar até 1 hora depois do treino. Olha que bacana. Por exemplo, você não vai fazer a sua refeição depois do treino, sei lá, treinei às 5, eu vou jantar, sei lá, 7, pode esperar 1 hora, chega em casa tranquilo, bate com uma fruta, não precisa tomar imediatamente, não tem nada a ver. Ótimo. Eu vi agora que algumas empresas estão lançando alguns produtos que é bem interessante dentro esse aspecto que você falou de uma dose. Agora tem uma garrafinha com um pouco de pó dentro, você coloca água e aí então você vai misturar e vai beber. Então seria bacana de você ter algumas dessas garrafinhas no carro, então, para justamente depois da academia e tomando no trânsito, ou às vezes tomando no lanche da tarde, quem trabalha no Uber, por exemplo, às vezes não tem tempo para parar, e aí vai ali, toma, come uma banana no Uber e toma, então seria uma possibilidade. Então essas garrafinhas você vê com bons olhos? Com certeza, muito bons olhos. Uma mão na roda, como dizem, né? Ajuda bem. Ó, o pessoal perguntou aqui de novo, reforçou se o whey engorda. Obviamente que você acabou de responder que não, né, Valéria? Não, whey não engorda. Ah, o pessoal tá entrando, né? Não, o que engorda é lanche, comer mais do que a gente gasta, né? Enfim. A gente sabe também que existe uma coisa chamada taxa metabólica basal, né? E se a gente mantém o nosso metabolismo acelerado de uma certa forma, e principalmente comendo alimentos, comida, a gente tem um gasto calórico muito maior. Eu até brinco com ele assim, se você colocar um pão na mão e molhar ele, não que o pão seja uma coisa ruim, eu nem gosto de banalizar isso, mas a brincadeira que fala assim, se você colocar um pão na mão e colocar um pouco de água, ele se dissolve, ou seja, o organismo não tem nenhum trabalho para dissolver aquilo ali, então o custo é zero, digamos assim. A absorção é rápida. Se você coloca um ovo na mão e coloca água, não acontece nada, você vai ter que mastigar. Então, só o caso de mastigar, todo o seu corpo fazendo um trabalho, gera um gasto calórico que aumenta a taxa metabólica basal. Falei correto? É isso mesmo, Valéria? Nossa, muito bom. Vou até usar esse exemplo nas minhas consultas. Muito legal. Quando a gente fala de alguns carboidratos... Começa a mastigar aqui, né? Quando a gente fala de carboidrato, principalmente desse simples, né? Que é farinha branca, a absorção dele é super rápida. Já a proteína, não. A gente tem um tempo maior aí para digerir, dar um trabalho maior para o nosso estômago digerir. Então, a gente fica mais saciado por mais tempo, inclusive. Muito bom. Legal, legal. Eu falei, inclusive, assim, biscoito e pão, que é um carboidrato que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, ele não é um vilão. A diferença é que eu falo assim, se você come ele, por exemplo, quando as pessoas se engordam, eu falo assim, olha, um pão, um biscoito, se você molhar na água, minha avó que... Se ela tirar a chapa dela sem dente, ela botar água na boca, acabou, já fez a refeição, ou seja, o custo é muito baixo. Se a minha avó colocar um pedaço de frango na boca e começar a mastigar, vai demorar muito, vai chegar no estômago, vai demorar pra caramba, ou seja, o corpo vai trabalhar pra caramba pra tirar poucas calorias, né?
Inclusive, a gente vê hoje que os idosos estão buscando comer fácil, por causa que às vezes a dentadura incomoda, então seria uma fonte bacana para idoso, inclusive, que tem dificuldade de mascar uma carne, de mastigar uma carne, de mastigar uma coisa assim. É uma fonte boa para idosos, então, né, Valéria? Com certeza. Isso é que você está falando, tudo que você falou aí, isso aí se chama termogênese alimentar, né? Então, cada alimento, ele tem um tempo, ele é uma termogênese, ele gasta mais energia do que outros para ser absorvido, tá? Ótimo. Exatamente o que você falou, Banalizando bem rápido. ou seja, alguns alimentos eles te geram menos energia, outros mais. Então, apesar de ser bem calóricos, a absorção dele é rápida. Então, aí não adiantou tanto. Isso, nesse caso, engorda. Mas o que também engorda, que foi o que também você colocou, a taxa metabólica basal. Então, todo mundo tem. Ah, eu tenho, sei lá, 1.700 no meu basal e gasto 300. 2.000. Se eu comer 2.400, 2.500, eu vou engordar. Uma conta Claro, é muito comum isso, né? As matemática. pessoas, às vezes, é a matemática, né? O déficit calórico ali, e às vezes não é nem agudo, como a gente fala, agudo ou crônico. Agudo ou crônico, quando eu falo para os alunos, até você pode me ajudar aqui, não é uma refeição em um dia que vai dar um resultado tão bom e nem ruim. Ou seja, se eu comer pizza hoje, meus amigos vão engordar. Não, isso é crônico, isso é só na hora. Não é um dia. As coisas demoram um tempo, ou seja, de modo crônico. Então, tanto para engordar você demora alguns meses ou até alguns anos, quanto para emagrecer demora alguns meses e alguns anos. Não existe assim, ó, hoje eu emagreci, hoje eu vou deixar de comer para emagrecer. Não existe, né, Valéria? Exatamente, é um processo. O nosso corpo ele precisa entender o que está acontecendo. E no final de semana ninguém vai ganhar 2, 3 quilos de gordura. É impossível porque comeu pizza, porque tomou sorvete. Não existe isso. Isso é crônico. Se você faz isso direto, de fato, você vai engordar. Né? Ótimo. É isso mesmo. Uma coisa que o Lancha Júnior fala, que a gente gosta muito do professor Lancha Júnior lá da USP, e eu gosto de trazer isso para os alunos também, é sobre a questão da refeição luxo. Eu não falo lixo, eu falo que eles têm que ter uma refeição de luxo com seus amigos, seus familiares, uma refeição de luxo. Você concorda com essa expressão de refeição de luxo com os amigos? Concordo. E assim, a nossa saúde ela não é só corporal, né? Só física. Então a gente precisa ter saúde física, mental, social, tá bem com os nossos amigos. É um conjunto de fatores que nos fazem saudáveis, que nos faz saudável. Né? Então, de vez em quando, é até importante e saudável ter um dia assim de luxo para você comer o que você gosta, tá com quem você se socializar naquele momento com quem você ama e assim por diante. Legal, legal. Eu acredito muito nisso, inclusive eu faço de vez em quando minhas refeições de luxo, me dou o luxo de sair para comer alguma coisa, ou fazer aqui em casa alguma coisa, às vezes minha mulher faz alguma coisa. Então a gente se dá o luxo de receber os amigos e comer deliberadamente. Inclusive eu fiz uma festa de final de ano e a gente comeu, fez uma refeição de luxo entre amigos e não tem problema nenhum. Inclusive eu brinco com eles, eles falam assim, é tudo regradinho. E eu, se prepara que você é o cara que mais vai comer lá e vai fazer você passar vergonha, porque vai ser minha refeição de luxo e eu não tão bom e nem ruim. Ou seja, se eu comer pizza hoje, meus amigos vão engordar. Não, isso é crônico, isso é só na hora. Não é um dia. As coisas demoram um tempo, ou seja, de modo crônico. Então, tanto para engordar você demora alguns meses ou até alguns anos, quanto para emagrecer demora alguns meses e alguns anos. Não existe assim, ó, hoje eu emagreci, hoje eu vou deixar de comer para emagrecer. Não existe, né, Valéria? Exatamente, é um processo. O nosso corpo ele precisa entender o que está acontecendo. E no final de semana ninguém vai ganhar 2, 3 quilos de gordura. É impossível porque comeu pizza, porque tomou sorvete. Não existe isso. Isso é crônico. Se você faz isso direto, de fato, você vai engordar. Né? Ótimo. É isso mesmo. Uma coisa que o Lancha Júnior fala, que a gente gosta muito do professor Lancha Júnior lá da USP, e eu gosto de trazer isso para os alunos também, é sobre a questão da refeição luxo. Eu não falo lixo, eu falo que eles têm que ter uma refeição de luxo com seus amigos, seus familiares, uma refeição de luxo. Você concorda com essa expressão de refeição de luxo com os amigos? Concordo. E assim, a nossa saúde ela não é só corporal, né? Só física. Então a gente precisa ter saúde física, mental, social, tá bem com os nossos amigos. É um conjunto de fatores que nos fazem saudáveis, que nos faz saudável. Né? Então, de vez em quando, é até importante e saudável ter um dia assim de luxo para você comer o que você gosta, tá com quem você se socializar naquele momento com quem você ama e assim por diante.
Legal, legal. Eu acredito muito nisso, inclusive eu faço de vez em quando minhas refeições de luxo, me dou o luxo de sair para comer alguma coisa, ou fazer aqui em casa alguma coisa, às vezes minha mulher faz alguma coisa. Então a gente se dá o luxo de receber os amigos e comer deliberadamente. Inclusive eu fiz uma festa de final de ano e a gente comeu, fez uma refeição de luxo entre amigos e não tem problema nenhum. Inclusive eu brinco com eles, eles falam assim, é tudo regradinho. E eu, se prepara que você é o cara que mais vai comer lá e vai fazer você passar vergonha, porque vai ser minha refeição de luxo e eu não vou me privar de nada. Muito bem, aí sim, assim que funciona. Isso sim é saúde. Não todos os dias, Aí sim, mas às vezes, não todos os dias, mas às vezes mas é às vezes é importante. importante, né? Com Mas é que tá, né? certeza. Refeição de luxo, não de lixo, né? Mas Valéria, algumas pessoas não entendem, né? É 880, não consegue ter esse equilíbrio. o ser humano tem uma dificuldade muito grande com o equilíbrio. Isso é uma coisa que a gente vem notando, né? Tanto é que a gente está aqui justamente como profissional de saúde para tentar alertar sobre esses riscos e tentar trazer um conteúdo relevante, que as pessoas têm dificuldade com o equilíbrio. Eles acreditam que o final de semana começa na sexta. A gente pode dizer, pô, se você fizer uma refeição na sexta de luxo, dá uma seguradinha no sábado de manhã, come uma frutinha de manhã. Eu atendo alguns alunos sábado e eu falo, puxa, mas sábado de manhã, pelo menos começa com uma fruta ali, sabe? Não vai ter ninguém próximo de você, dá uma caprichadinha, porque se surgir um almoço, um jantar, você já começou o dia, sabe? Limpando o intestino, que é inclusive um assunto que eu quero falar com você do dia sobre microbiota intestinal, que é uma coisa tão importante aí que eu venho trazendo diretamente com meus alunos, mas acho que trazer o conteúdo aqui pela rede também é importante, né? Com certeza, vamos marcar. Ótimo. Valéria, eu te agradeço muito essa live aqui. Eu queria que você falasse muito devagar as suas redes sociais, seu telefone, porque esse vídeo aqui ele vai ficar disponível no YouTube. Então, futuramente, as pessoas podem procurar você através do seu telefone e das suas redes sociais. Então, eu queria que você falasse devagar aqui, para que as pessoas, quando estiver assistindo, anotassem realmente o seu contato. Ah, tá. Então, meu nome é Valéria Loeski, como tá aí, né? Você quer que eu fale meu telefone da clínica? Você acredita que eu não sei de cor? Que vergonha. Pega lá que dá tempo ainda. Será que se eu sair aqui eu desconecto? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o seu favor. telefone e o seu Instagram, porque realmente o telefone da gente não grava mais, né? Bem-vindo à tecnologia. E como a gente está ao vivo aqui, existem essas coisas que acontecem, né, com a tecnologia. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu também marquei nos meus stories aqui. E esse vídeo eu vou deixar disponível para que todas as pessoas possam ter esse conteúdo. Depois a Valéria também pode disponibilizar para outras pessoas. E eu fico muito feliz aqui pelo teu tempo, Valéria. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar na USP, continuar os estudos, que a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Temos, bastante. Isso aí. Um abraço, Valéria. Tchau, tchau. Outro. Tchau.